Ué, não começou a gravar não, ué. Pera aí. Bom, boa noite. Vamos começar agora com a parte de pressão, tá certo? Bom, agora o curso tomou uma dimensão diferente, porque utilizar, nós vamos utilizar, conforme, só um pouquinho, projetar a tela aqui. Nós vamos utilizar, só um pouquinho, está um pouco lento hoje aqui. Só um pouquinho, isso, só um pouquinho, isso, agora. Ok. Nós vamos agora começar a variável de pressão, tá certo? Então, agora mudou radicalmente o estilo da matéria agora, a gente vai ficar mais focalizado em exatamente entender como é que a gente pega essas variáveis de campo, né, e consegue enviá-las com certeza na parte do painel aí, tá bom? Não vou ficar, logicamente, explicando essa parte variável, vou só colocar algumas considerações importantes aqui, que quando a gente estiver falando na parte do curso, né? Então, o primeiro é o detalhe quando eu falar fluido, tá, gente? Então, quando eu falar fluido, fique claro que eu estou falando de ou gás ou líquido, tá? E quando eu estiver aqui na aula falando líquido, é líquido somente só líquido. E quando eu te falando gás, é somente só gás. Então, quando eu falar fluido, pode ser qualquer um dos dois. Então, tem que prestar atenção, porque quando for começar a fazer os exercícios lá do AVA, lá, vai pintar perguntas, e às vezes elas podem estar com essa abordagem aí, né? Hora está escrito, perguntado líquido, hora está perguntado gás e outra fluido. São concepções um pouco diferentes, apesar de estarem interligadas entre si. Bom, uma outra coisa importante também seria a história de Stevin, tá? Que o pessoal não pode esquecer que, né, as pressões estáticas, né, existem dentro do tanque, elas dependem da altura, né, da diferença de altura, ou seja, da altura efetiva que existe nessa coluna desse líquido dentro do tanque, tá certo? Então não se esqueçam que se você tiver um canudinho aqui, ou se tiver exatamente um oceano aqui, a coluna de canudinho ela tiver a mesma altura da coluna do oceano, ambas possuem a mesma pressão hidrostática lá embaixo. Tudo bem? Alguma dúvida nisso que eu falei aqui agora? Né? A diferença de pressão é exatamente a mesma. Estou só lembrando um pouco de física aqui. Tranquilo ou não? Como é que é? Outra coisa, eu estou lá, caiu a linha, como é que é? Tranquilo, professor. De boa. Tranquilo. Ah, então tá. Então eu só estou relembrando um pouquinho. Teoria de princípio de Pascal, não acho que não precisa nem falar. Vamos agora a uma coisa importantíssima. Tá? Nós temos a pressão estática e a pressão dinâmica. Tá? A pressão total, só para a gente não esquecer da absoluta, manomento. Então, vamos discutir o que a gente precisa saber aqui. Ó. Imagina que você tem, por exemplo, um tanque aberto. Deixa eu pegar um... Vou pegar o tablet aqui, a mesa digitalizador, rapidinho, peraí.
Imagina que nós tenhamos um tanque aberto aqui, ó. Tá aqui o tanque aberto aqui. Então, dentro desse tanque aqui, ele possui exatamente uma altura de um determinado líquido aqui dentro, né? Aqui a gente vai ter um sistema de escoamento, sem problema nenhum aqui. Bom, então, primeira coisa eu queria que o pessoal falasse para mim aí, já escrevendo aí no grupo aí, o que seria pressão absoluta, né? Pressão manométrica, né? O que o pessoal entende disso aí, como é que é para a gente falar a mesma linguagem, por favor. Então, vamos lá. Eu gostaria que o pessoal explicasse o que seria pressão absoluta. Absoluta sem considerar a pressão atmosférica. É porque o manômetro, ele vê a diferença de pressão, né? Do ambiente externo para a linha, vamos supor. E a absoluta, ela não considera essa pressão do ambiente externo. Só para eu entender. Vocês querem dizer que a pressão que o manômetro acha, ele encontra, né? Porque, olha só, como esse tanque aqui está aberto, tem aqui a pressão atmosférica, não é isso? E vai existir aqui uma pressão que vai depender exatamente dessa diferença de altura aqui, desse ΔH aqui. Não é isso? Ó? Então, existe uma pressão que é essa aqui, uma pressão lá para cima e uma outra aqui. Então vamos devagarzinho aqui. Ó. Pressão atmosférica é exatamente a pressão que o ambiente aplica. Né? Isso eu acho que não há necessidade de ficar discutindo sobre pressão atmosférica. Então agora eu queria que o pessoal abordasse exatamente a manométrica e absoluta. Tá? Então aqui, ó, a pressão atmosférica. Gente, o tablet que tá, o negócio que tá falhando um pouquinho, tá falhando pra caramba, tá? Mas a gente verifica aqui, tá? Como é que fica então a diferença das outras duas ali? Tem um conceitozinho que a gente tem que melhorar aí, não tá muito bom não. Como é que é? Bom, gente, vamos conversar aí, pode bater papo aí certinho. Né? Afinal de contas, vocês estão no 8º período de engenharia, né? Tem que falar certinho aí. Como é que a absoluta. Isso, já responderam aí. Responderam aí agora no Eros. A absoluta é a soma, na verdade. Gente. Então, a absoluta. Não quer escrever o trem aqui, olha só. A absoluta. Não quer escrever o trem aqui, não. Bom, então, a absoluta, gente, vai ser a soma da atmosférica mais a manométrica, que é a diferença da coluna do líquido, tá certo? Então, isso aí é o que é observado. Então, o manômetro, né, você tem que verificar que às vezes o manômetro existe aquela chama pressão PSIG, né, que o pessoal às vezes comenta esse detalhe lá, que ele está exatamente pegando o puro e às vezes não está pegando o valor puro, tá? Então, o que acontece? A leitura absoluta vai ser a pressão atmosférica mais a pressão manométrica, tá? Que é o que vocês aprenderam lá em mecânica. Pressão relativa e manométrica são iguais? Exatamente, tá? Tá aí certinho.
Existe um outro tipo de pressão, que é a pressão diferencial. Tá? Então, vamos fazer outra coisa aqui, ó. Vamos colocar aqui um duto. Tem um duto aqui. Então, gente, aqui mais próximo da parede, nós temos um tipo de pressão que chama pressão estática. Ele não quer escrever, gente. Tá? Então, aqui, ó. Aqui chama pressão estática e aqui está exatamente mais no centro, chama-se pressão dinâmica. Tá certo? Ó, então a pressão estática está mais próxima da parede do duto e a dinâmica está referente a exatamente a parte central. Então, quando um fluido escoa, tá vendo? Ó, o fluido escoa e forma uma barriguinha aqui, ó. Então, exatamente nessa parte aqui, a gente tem a dinâmica. Tá vendo? Ó, a gente tem a pressão dinâmica, que é a pressão que ela é aplicada mais ou menos na parte central do escoamento do duto. Enquanto aqui nós temos a estática aqui. Então, pergunta, não é ser estática, tu tem que colocar um E aqui, não vai. Pronto. Então, a pergunta, qual que tem um valor maior, a estática ou a dinâmica? Vão respondendo aí exatamente o que o pessoal acha. Qual que tem um valor maior, a pressão estática ou a pressão dinâmica? Opa, caiu a linha, como é que é? Tá tudo certo? A dinâmica aí tem a ver com a velocidade do fluido, não tem? Exatamente. O fluido está escolhendo, ele tem uma determinada velocidade, está relacionada à velocidade do fluido. Por isso que ela tem o nome de dinâmica, né? E aí eu estou perguntando, ela tem um valor maior ou menor do que a estática? Vou dar uma de Rolando Lera aí, vamos lá. Por exemplo, se eu aumentar demais a velocidade desse fluido, não necessariamente eu vou estar aumentando a pressão. Ou vou? Isso é a minha dúvida. Não, então, isso aí vocês estudaram antes, né? Mecânica dos fluidos, não estou lembrando. Bernoulli, exatamente. A regra básica de Bernoulli. Tende a ser menor, né, professor? O que sustenta o avião é isso, né? Que é a parte de cima. Muito bem. Com mais velocidade, aí diminui a pressão de baixo sustenta ele. Exatamente. Então, gente, a pressão, então aqui, ó, nós temos a maior velocidade, né? Então aqui a gente tem Vmax. Isso na pressão dinâmica. Isso, exatamente, na pressão dinâmica. Então aqui você tem velocidade maior, você tem pressão menor. Não quer escrever, então não adianta. Você tem pressão menor aqui, tá? No caso, a pressão de estagnação é a diferença das duas aí, né? Da dinâmica. Pressão de estagnação, o que você chama de pressão de estagnação? Deve ter outro nome isso aí, pressão de estagnação. É quando eu somo a pressão estática com a minha pressão dinâmica. Isso aí pode ser uma variável até ideológica, mas na verdade um dos mais importantes para nós é a estática mesmo. Não estou falando que a dinâmica, não. Estou falando na área. Então esquece essa porcariada que eu falei e toca a bola para frente. Tá legal. Então a pressão aqui é maior. Tá, gente? Aqui ela é maior. Tá, isso. Não quer escrever, não tem problema nenhum, não. Tá? Então a pressão é maior na parede e ela é menor exatamente no centro do fluido. Tá? Então, ficou certinho aí. Professor, tem uma dúvida. Pode falar. Porque na sua apostila aqui, ele tem uma fórmula aqui de pressão dinâmica e ela está diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Exatamente. Então, quanto maior a velocidade, maior seria a pressão, não? Não, mas aí o que acontece? Mas esse valor não consegue ser maior do que a estática pura, tá? No mesmo trabalho na parte do quadrado da velocidade, não consegue aumentar, tá? Realmente o valor é quadrático. Ela vai ser importante para nós quando a gente estiver estudando a pressão diferencial, que inclusive eu vou passar agora a pressão diferencial. Então vou colocar aqui
novamente. Então vamos colocar aqui outro desenhozinho aqui. É uma nova página aqui. Então, olha só, por exemplo, o outro tipo de pressão importante, imagina que a gente tem esse duto aqui, tá? Então, por que que o fluido, né, eu estou falando fluido, eu não estou falando da pressão, não. Por que que né, a vazão, por que que existe vazão? Por que que o fluido escoa? É por conta da tensão de cisalhamento dele? Não, por causa de uma diferença de pressão, né? Aqui, ó. Eu tenho aqui uma pressão, por exemplo, PA, ela vai ser maior que a pressão PB. Tá vendo aqui, ó? Se a pressão PA que estiver aplicada nesse fluido for maior que a pressão PB, o fluido vai escoar aqui dentro. Ele vai aqui escoar feliz da vida. Tá beleza? Então, sempre essa pressão PA aqui, ela é maior do que a PB. Ela pode ser até 0,0 alguma coisa maior, mas ela é maior do que a outra. Tá certo? Esse tipo de pressão que está aqui, de diferença de pressão, é diferente da estática, é diferente da dinâmica aqui, ó. Tá? Isso aqui está mais relacionado até inclusive à dinâmica, o que eu estou querendo falar aqui. Nós vamos utilizar a pressão diferencial para a gente encontrar exatamente vazão. Tá? Que isso vai ser já a próxima aula. Hoje a gente mata com certeza pressão e semana que vem mata vazão. Então, vamos entender o seguinte, ó, eu estou falando aqui na casa de duto, escoamento. Então aí a gente estuda pressão diferencial. Quando estiver num tanque, tá? Que ele pode estar aberto ou ele pode estar fechado. Aí a gente vai ter que analisar pressão manométrica, pressão atmosférica e pressão total. São ambientes diferentes relacionados à palavra pressão, à variável pressão. Só que a aplicabilidade e o estudo de cada caso é totalmente diferente. Tá? Então eu só estou dando uma pinceladinha aqui para a gente falar a mesma língua aqui para não ter nenhuma dúvida. Então beleza. Então ó, fechamos absoluto, manométrica, tá? Atmosférica, até pressão negativa ou vácuo, isso aí depende da relação. Bom, essa tabelinha aqui, gente, tem a relação de como é que muda de uma para outra, né? Se eu quero transformar de bar para polegada, multiplica, tá? Isso aqui pode até cair no exercício lá do AVA lá, vocês fazem a conta matemática lá, não tem nenhum desespero nenhum não, tá? Isso aí é só questão de exercício mesmo. Uma das coisas mais importantes, que por favor, gente, vocês não podem começar gafe de jeito nenhum, tá até nesse parágrafo aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Na borracharia da esquina, a calibração de pneus é dada em Expresso PCI, mas se fala simplesmente Libra, que é o modo preguiçoso de dizer Libra força por polegada quadrada, ou simplesmente PSI. Entenda que existem as limitações das pessoas, tá? Entenda que as pessoas têm esse tipo de dificuldade, você tem que jogar a pessoa pro seu time, né? Então, agora, quando você estiver falando com um cara com uma cultura mal, você tem que falar tecnicamente com o cara. E quando você estiver falando com o pessoal, você deixa o cara falar errado, porque tá no jeito dele, né? E procura agregar isso para você fazer uma liderança legal, tá? Porque senão fica uma coisa extremamente... O cara pode se sentir ofendido por causa disso, né? E aí isso não é uma coisa muito legal, não. Tá? Bom, o que nós vamos estudar agora de como é que a gente consegue encontrar pressão, tá? Existe o que vocês estudaram em mecânica dos fluidos, que é o tubo em U, né, reto inclinado, não será o objetivo do nosso curso, e existe a maneira elástica, né, que a gente vai estudar o Bourdon, né, o diafragma, o fora e a cápsula, e depois a gente vai ver um pouquinho dos eletrônicos hoje aqui. Então, vamos direto lá para o Bourdon. Então, vamos adiantar um pouquinho a apostila aqui, e já vamos para o manômetro. Opa, está aqui. Então, uma coisa interessante, que vocês têm que começar a ter uma ideia, pressão, gente, é força sobre área, por definição. Tá legal? Porém, não existe uma maneira de você encontrar a pressão diretamente. Você encontra uma outra variável, e através dessa outra variável é que você encontra a pressão.
tá? Existem variáveis que elas são de leitura direta, igual nível, por exemplo, assim e tal. Mas força, tá? Como é que a gente consegue encontrar a força diretamente? Alguém consegue soltar dessa opinião aí, por favor? Né? Por que força a gente encontra ela diretamente, né? Um instrumento encontra ela diretamente? Qual que seria, por favor? Muito bem, Marconi, por causa do dinamômetro. Dinamômetro. Exatamente. Então, o dinamômetro, ele encontra a força de maneira direta, tá? Pressão, você não encontra pressão, você encontra a força. E como a força é diretamente proporcional à pressão, você encontra indiretamente a pressão por causa da força. E, inclusive, está até escrito aí na própria apostila que o instrumento do tipo elástico, ele baseia na lei de Hooke. E a lei de Hooke é exatamente a parte da força, né? Através da elasticidade dos materiais, tá? Bom, então aí o que acontece? Desses grupos de material de pressão elástico, a gente tem o bordon, o diafragma, e podem praticamente esquecer o cápsula aí, porque hoje existem uns sistemas mais interessantes do que ele. O que é um tubo de bordon? Que é o primeiro aqui, ó. Tá aqui, mostrando o desenho. Então, esse bordon aqui, gente, né, ele tem aqui o primeiro do formato tipo C, o segundo do formato helicoidal, ele sai girando, né, e tem esse modelo aqui chamado espiral, tá? Então, faz uma espiral aqui e o negócio produz. Primeiro vamos explicar o bordon, que eu lembro que a gente fazia uns comentários, ó, explique o bordon. Aí tinha gente que fala assim, é um duto que, tipo uma língua de sogra, não sei. Não. Por que nunca será uma língua de sogra? Eu vou explicar para vocês. A construção do bordon, quem vê ele desmontado, ele é construído de tal maneira que a área interna, tá vendo essa área aqui do C aqui, ó, ela é construída de forma a ser menor que a área externa. Então a língua de sogra, não. Quando você faz a língua de sogra, a área externa e interna elas têm o mesmo tamanho, só for enrolado, inclusive dá umas ruguinhas, né? Isso quando você faz exatamente o enrolamento deles. Aqui não, aqui existe uma construção, né, que pode ser feita através de uma chapa, né, uma prensagem aqui, onde a área interna ela é menor que a área externa. Tá bom? Bom, então agora eu faço uma pergunta para vocês aqui, ó, né? Porque o bordon, ele é a base de criação do manômetro local, tá? Sem problema nenhum. Então a pergunta que eu falo para vocês aqui, tá vendo, ó? O manômetro ele vai receber uma determinada pressão. Essa pressão vai entrar por dentro do bordon. Nesse caso, esse desenho aqui é bordon do tipo C, tá? Mas ele pode ser do tipo espiral ou pode ser do tipo helicoidal. E à medida que ele infla aqui dentro, o que vai acontecer? Esse bordon aqui em formato C, ele tende a exatamente querer abrir, né? Eu tentei uma figurinha animada aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. Para a gente poder discutir isso aí. É feito do Senai, é bastante interessante, mesmo sendo de segundo grau, ficou muito didático, né? Só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Aqui, animações didáticas, isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem exatamente a explicação do manual do bordon, né, tal. Ele colocou aqui o bordon do tipo C. Aqui, se a gente fizer um corte da seção, o formato dele é esse formato oval. Tá vendo, ó? Esse formato oval acontece por causa que a área de dentro, ela ficou menor que a área externa, tá? Então, por isso que tem esse comportamento. Quando vem uma determinada pressão aqui, ela ocupa a parte de dentro do bordon, desse bordon formato C ou o helicoidal, né? Ou, no caso, espiral. Quando a pressão começa a aumentar, ela começa exatamente a abrir o bordon. Tá vendo, ó? E à medida que você vai abrindo isso aqui, você faz um acoplamento mecânico, tá certo? E aí o ponteiro, lá, tá vendo, ó? O ponteiro, ele desloca, fazendo com que a pressão que foi injetada dentro do bordon, ela venha sofrer uma variação angular, né, deslocamento desse ponteiro aqui, diretamente de acordo com a leitura da pressão injetada aqui, ó. Tá vendo? Ó? É assim que ele funciona,
desse aspecto aqui. Aí eu faço uma pergunta para vocês, né, baseado exatamente nesse desenho aqui, ó. Então vamos voltar de novo, né, vou colocar um duto aqui. E aí a gente tem o bordão aqui, ó. Tá aqui o bordão. E eu vou querer instalar ele exatamente. Aí eu pergunto para vocês, a gente instala o bordão aí desse jeito aqui ou desse jeito aqui, ó? É do jeito A ou é do jeito B aqui? Por favor, linha de discussão aí. Vamos ver aqui. Opa, deixa eu colocar o chat aqui. Todo mundo colocou o tipo B. E eu faço uma pergunta, por que não é o tipo A? A resposta é o B, tá correto. Por que não é o tipo A? Porque o tipo A vai variar de acordo com o fluxo. Tá. Outra sugestão, outro comentário, por favor. A pressão é maior nas paredes do tubo. Não tem escoamento, não pode ler. Tá. Então, Clécio, vou imaginar agora no sistema também que ele esteja fluindo normal, tá? Como é que seria, então? Pessoal, é o seguinte, pela diferença de pressão, o fluido escoa de maior pressão para menor pressão, certo? Como a maior pressão está na parede, é provável que o fluido escoa do meio da ponta para o centro. Então, o caminho do fluxo vai ser da parede para o centro, então a letra A acho que é mais adequada, porque como ele vai fluir da parede para o centro, provavelmente ele deve fluir por cima pela letra A, né? Ok. Então, tá, beleza. O resumo da criança é o que a gente falou aqui antes, entendeu? Existe pressão estática e pressão dinâmica. O resumo da criança é todo esse. Então, se você colocar exatamente a parte rosqueada do manômetro, né, aqui, ó. Aqui, a parte rosqueada do manômetro. Se você colocar ela e rosqueando até chegar no duto, no passo central, você está achando pressão dinâmica. E a gente não é um interesse em encontrar pressão dinâmica, a gente quer encontrar a pressão estática. Tá? Então a principal explicação é essa, que tem a ver com o comentário que foi feito aqui agora, de como é que o negócio dispõe o seu escoamento. Mas a regrinha toda é essa aqui, é porque a gente quer encontrar a pressão estática. Tá beleza, gente? Dentro do contexto aí? Jóia. Entendi, mas qual é a letra B? É a letra B, não, é a letra B. A letra B, a pressão é estática, tá? Certinho. Tá? Eu só estou comentando que assim, o objetivo do manômetro é encontrar a pressão estática do fluido naquele ponto. Tá? Isso aí, o objetivo principal dele é esse. E não encontrar a pressão dinâmica. Tá? A pressão dinâmica nós vamos utilizá-la para outra aplicação. Tudo bem, gente? Para continuar aí certinho? Bom, então vamos continuar então. Então, gente, por que então existiria, então, né, já que o bordão aqui do tipo C consegue trabalhar legal, por que eu ia querer o espiral e o helicoidal? Alguém consegue, né, não lendo na apostila, gente, mas entender pelo sentido lógico da coisa, né? Por que daria uma diferença quando você utiliza o helicoidal e no caso, espiral, né? Então, qual que seria, assim, a grande sacada do negócio? Comentários, pode falar aí. Tem a ver com a faixa de pressão que você está medindo. Mas isso não necessariamente é uma regra. Sim. Entendeu? Tá? Assim, não, eu até admito que comercialmente isso aconteça, tá? Eu não estou querendo esse detalhe, não.
Mas isso não necessariamente seria a resposta. Né? O que a gente poderia imaginar isso, então, por favor? Se a gente analisar o desenho aqui do caso aqui do espiral e do helicoidal, olha só o que acontece aqui, gente. Quando você injeta uma pressão estática aqui, você pode ver que o percurso desse sistema aqui, ele é pequeno. Já nesse aqui, ó, a pressão tem que vir aqui, ela tem que distribuir em todo o duto, né, nesse bordão aqui, né? No outro caso aqui, mesma coisa. Então, gente, essa distribuição do material faz o sistema ficar mais assim, menos sofrendo perturbação. Porque o que acontece? Quando você utiliza praticamente tipo C, qualquer variação de pressãozinha aqui, isso aqui abre e fecha rapidinho. Né? Então, o ponteiro até fica assim, balançando até mais. Né? Ele fica lá totalmente meio oscilatório nessa parte aqui. Quando você coloca exatamente o espiral, né, essa acomodação mecânica do sistema lá, ele deixa o sistema bem mais relaxado à leitura do que vai acontecer. Além disso, a aplicação e a distribuição dessa pressão dentro do sistema aqui, né, ele melhora consideravelmente devido à robustez. Aí está o detalhe que eu fico sempre falando para vocês. Né, o sistema fica mais robusto, o sistema ele fica mais estável. Então, tudo quando você faz para melhorar um tipo de resposta, fica mais caro. Né? É como se isso aqui custasse no mercado mais ou menos uns 50 reais, isso aqui vai custar 400, 300 reais mais ou menos. Mas, porém, ambos podem encontrar a mesma faixa de leitura. Porém, com certeza, a precisão desse cara aqui vai ser melhor do que realmente da parte do C. Né? É mais fácil produzir um bordão C do que você fazer uma coisa espiral. Porém, a grande vantagem, que além de ser a precisão, também vai ser a acomodação da resposta também. Né? Isso está aqui colocando exatamente, né, uma força de resposta mais rápida, isenção da faixa morta, né, que seria o conceito de zona morta está falando aqui. Então, né, movimento de meia amplitude, eu isso exatamente falando para vocês desses ataques que está acontecendo aqui. Tá bom? Né, que ele vai exatamente variar. Tudo bem, gente? Pode continuar? Algum comentário, por favor? Vamos em frente aí, Albert. Então, vamos em frente. Então, aqui tem um desenho, igual eu falei, isso aqui foi tirado do Senai, não tem problema, você pode ver que mostra claramente isso que eu estou falando para vocês, tá vendo aqui? Ó, quando a pressão estática vem aqui, ó, o percurso aqui é pequeno, ó. Aqui, ó, olha só, ó, o tanto de acomodação que aqui existe nessa parte da leitura aqui, tá? Bom, mas isso não é simplesmente uma das conclusões que você, como engenheiro, vai ter que tomar cuidado, tá? Porque o que acontece? Olha só, essa tabelinha que está aqui de baixo, né, ela está mostrando qual é o tipo de material que é feito exatamente o manômetro aqui, ó. Tá vendo? Pode ser feito de bronze, aço inox, liga de aço e tal. E aqui tem exatamente a composição química, né, da construção dessa determinada liga que está acontecendo aqui, ó. Tá? Então, mesmo você tendo mesmo a engenharia de criação, né, dos modelos aqui, a troca do material é o que vai mudar o range, tá? Por isso que tem a importância do primeiro capítulo, que é esse conceito que a gente pegou, né, ó, que é o conceito de span e o conceito de range, tá? Então, o range de utilização disso aqui, ó, tá na faixa de 50 kg por centímetro quadrado. Quando você pega uma coisa feita em aço inox, é outro elemento, né, outros elementos de construção, olha lá, ele pulou praticamente 14 vezes mais, tá vendo? Ó, do valor do range. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado para quando você estiver trabalhando, caso você venha trabalhar exatamente na área de manutenção, né? Porque agora você é o cara que vai assinar a compra, meu amigo. Antes você pedia para assinar.
Então, hoje agora você é o cara que assina a compra, né? Você vai verificar que seu serviço vai ficar até meio administrativo, mas isso é uma consequência. Tá legal? Isso é uma consequência do que acontece. Então, você tem que ter um encarregado bom. Porque o que acontece? Eles vão querer trocar isso lá no campo. Tem empresas que elas têm umas concepções inacreditáveis. E eu vou contar um caso aqui agora, né? Eu não vou falar o nome da empresa, mas assim, você vê a loucura que tem, né? Eu fui gerente de fábrica dessa indústria, né, tal, até um nome interessante aí, lá na cidade de Itaúna, e, nossa, reclamava demais do aspecto da manutenção, que a manutenção não dava certo, e dava aquele problema, tudo. Eu cheguei assim, falei assim, gente, aí foi um desafio muito grande, tá? E aí eu sou um cara curioso, né? Então eu cheguei um dia lá, foi inclusive até uma sexta-feira, eu fiquei, né, de 8 horas da manhã até meio-dia do outro dia direto na empresa. Eu não dormi, não. Eu falei assim, eu quero entender o que está acontecendo. Aí quando foi de noite, né, aí eu comecei a conversar com os eletricistas, né? Eu também era chefe do departamento mecânico também, né, tal. A mecânica não tinha problema, não. Tinha mais um problema a parte de automatização, a parte elétrica lá, tal. E aí eu tava uma hora lá, umas 2 horas da manhã, eu tô vendo um eletricista correndo igual um doido. Eu falei assim, gente, esse cara é bom, por que esse cara tá correndo? Eu vou falar para vocês aqui, vocês não vão acreditar, mas é verdade. O cara chegou, e o cara sabe tecnicamente, o cara é bom. Ele foi lá, correu porque uma máquina parou, ele abriu o painel, né, e olhando assim do lado assim, ele já foi direto num relé, num contator. Ele foi no contator assim, e pegou, e foi direto no contator tal. Então imagina, num painel lá tem uns 50 contatores, aí foi no contator tal, destarrachou os parafusos certinho, pegou o contator e foi correndo lá para a sala de manutenção. Eu falei assim, gente, esse cara é foda demais, bicho, não é possível. Eu fiquei assim, pô, como é que o cara, tipo assim, não, ele não chegou, parou, vou analisar o problema, não, ele já foi direto naquele contator. Eu fiquei assim, pô, esse cara é bom pra caramba, né? Aí foi lá pra sala, e aí de repente chegou, pegou uma chave de fenda e começou a desmontar o contator. E eu tô olhando assim, falei, mano, tudo bem, MacGyver. Ô, Lucas, tá, vamos continuar aqui. Aí, ele desmontou o contator, né? E aí, o contator, ele tem uns terminais que faz o contato elétrico, para ligar o motor trifásico, etc, lá, tal. Esses terminais, eles são até um pouquinho mais altos, eles são feitos de óxido de prata, tá, gente? São feitos de óxido de prata. E estava visivelmente desgastado. Eu cheguei e falei assim, gente, esse cara é muito foda, porque como é que ele sabia que aquele contator era o contator que tinha os contatos falhando, né? Porque dá uma diferença de altura, né? Eu falei assim, não, eu fiquei impressionado. Aí o cara, de repente, pega uma lima e, pegando a lima, ele começou a lixar os contatos do óxido de prata. Eu fiquei olhando assim, falei assim, não, peraí, você não vai pegar um contato novo e colocar no lugar, não, já que você desmontou? Não. Aqui a gente não faz desse jeito, não, senhor. Tal. Aí ele até me chama de senhor também. Hoje ele me chama de senhor, não gosto de chamar de senhor, não. Aí chegou assim, tal, não, aqui a gente recupera o negócio a todo o sistema aqui, então eu tô limando aqui, tem que fazer um acabamento bom aqui para ele suportar. Aí o cara fechou o contator, colocou de novo lá no armário, ele fez a ligação e a máquina funcionou. Então, quer dizer, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, uma semana, vai travar tudo de novo. Aí eu fui entender, falei assim, gente, o problema da manutenção aqui é que os caras não querem gastar dinheiro com manutenção, né? O carro Audi importado dele, o cara tem que estar novinho rodando. Agora, a empresa que o cara é dono, na verdade, é que ele é um Corcel velho pra caramba, que o cara quer tirar exatamente água de pedra.
E eu fiquei tão cismado com aquele negócio lá, que quando eu fiz um comentário dele de reunião lá, eu fui quase silenciado, assim, para falar isso, eu falei assim, mas vocês estão querendo ser uma das maiores fundições do estado de Minas Gerais, mas vocês não estão gerando, não está tendo receita para comprar, para fazer a manutenção. Porque a coisa não é se você comprou um negócio que funciona pro resto da vida, não é igual carro. A carro você tem que trocar o óleo, você tem que colocar combustível, você tem que trocar pastilha, você tem que fazer tudo. Não, os caras queriam assim, não, vamos tirar só o dinheiro, entrar o dinheiro lá, e você se vire para o negócio para funcionar. Sabe? E eu fui educado nas empresas do Grupo Votorantim. Quando você trabalha no Grupo Votorantim, quando tem um problema desse aqui, você tem que pegar... nesse caso o contador, você tem que pegar uma marreta, eu aprendi isso, e destruir esse contador. Ah lá, Votorantim é chato demais com manutenção, tá vendo? Entendeu? Você vê que o Lucas está falando as mesmas coisas aqui. Você tinha que pegar a marreta e destruir. Eles não aceitam sob nenhuma situação o que foi feito em outro lugar que eu trabalhei. Então eu trabalhei no inferno e no céu. Entendeu? Então, assim, tem empresa que quando vocês for entrar, vocês têm que analisar a nhaca da coisa. Entendeu? Porque assim, eu falei assim, gente, isso aqui não dá certo. E nunca será uma empresa grande. Essa é a grande verdade. Pode conquistar, o cara pode ser bom no comércio, situação lá, mas um dia não aguenta, porque não vai conseguir produzir, não vai conseguir determinar. E aí você verifica por que o Hermílio de Moraes, né, que era do governo antigo, ficou zilionário, bilionário. É porque o homem, o Lucas falou assim, não, é chata com manutenção. Entendeu? Não aceitava isso aqui, ó. Deixa eu pegar uns comentários aqui, ó. Marconi, é só jogar troca de contatos, nem tanto o céu e o inferno. O Lucas lá, o Votorantim é chata demais com manutenção. Eu falo pra você que na época eu achava esquisito. Hoje eu concordo, cara. Nossa senhora, sabe? Se tiver uma falha dessa, o negócio parou e coisa. Nimac Alumínio Passeio estava dando o mesmo defeito há tempos. Ah, com certeza, Marconi. Algum comentário que eu falei aqui, gente? Eu tô passando esse negócio aqui. Vocês vão encarar uns negócios desses. Né? Continuando aí, por favor. Como é que é? Comentários aí. Pode abrir o áudio aí, gente. Never. Então vamos para frente. Então, pessoal, você vai ser o cara que vai comprar coisa. Então você tem que comprar igual, tá? E se por um acaso isso não existir mais no mercado, analise o processo, analise o risco. Engenheiro vive na parte do risco, sabe? Então o que acontece? Ó, se o manômetro que estava lá, ele era, por exemplo, de 0 a 10 PSI, parou de fabricar, eu vou ter que arrumar um de 10 a 12. Não vai colocar lá um de 0 a 100 não, que você vai piorar a coisa que foi feita antes. Tem que tomar muito cuidado, sabe? Pedir muita seriedade e, igual eu falei, procure achar um encarregado que é o cara que vai te salvar. Se você tiver um encarregado ruim, o negócio vai te derrubar. Você não tem a dúvida disso aqui. E quando você for na diretoria, você tem que verificar umas loucuras que acontecem em determinadas empresas, sabe? Isso aqui eu vou falar aqui agora numa boa, acho que não é desconhecimento de ninguém, né? Aquele caso, por exemplo, da TAM, né? Que teve lá o avião que caiu lá em Congonhas lá. O que foi aquilo ali? Então eu vou explicar da maneira mais singela o que aconteceu. Bom, os caras compraram o avião. E o avião é bom pra caramba. O avião não tem problema. Ele já está consolidado no mundo inteiro. Só não está consolidado o jeito de trabalhar dele aqui no Brasil, com alguns tipos de empresariados totalmente meio complicados, né? Então, o manual está escrito lá. A cada 1000 horas você tem que fazer patati, patatá, patatá. Então, os caras fazem aquilo aí. Aí vem um ser, né, que ele nem é administrador, nem é engenheiro de direito, que é um cara... Agora eu tô falando, não tô falando que todo é ruim, não, mas tem uns caras aqui que é bem difícil, que é o engenheiro de produção. É o cara que tem as ideias de fazer assim, não, a gente vai gerar mais receita com menos gente, com menos recursos, né? Até um certo limite eu acho válido o engenheiro de produção, mas
O que aconteceu na TAN foi uma coisa meio absurda. O cara chegou e falou assim, não, aqui, ó, o manual tá falando, o manual desenvolvido pelo fabricante, ele fala, não, aqui, ó, é a cada 1.000 horas. Ah, não, então no ano que vem, passou o prazo de validade do avião lá, vamos colocar agora, em vez de 1.000, colocar 1.100. Aí funcionou. Aí durante um ano, gerou receita, tá comprovado aqui que aumentou os lucros da empresa. Tá, os caras falam, então beleza, vão dar mais crédito para o engenheiro de produção. Às vezes um administrador. Aí fala assim, não, agora não é mais 1.000 não, eu vou determinar agora 1.200 horas. E o engenheiro chefe obedece a ordem lá de cima. Olha só o que acontece, bicho. Entendeu? Aí passa mais um ano. Funcionou, tá vendo? Gerou receita, ganhamos, ó, pulou para 1.200 horas. Chega o terceiro ano lá, pula de 1.200 para 1.300. E aí chegou o ponto do próprio piloto. Vamos ver até que ponto dá merda. Exatamente. Então aí o que acontece? Chegou um ponto lá que tinha uma manete pro avião subir, um tava ficando para baixo ou para cima para compensar a não manutenção do sistema. E aí matou esse tanto de gente, virou essa confusão. No final das contas, os administradores falaram, não, foi os engenheiros lá que não deram manutenção. Pessoal, tomem cuidado com esse tipo de empresa. Tome cuidado pra caramba. Se a empresa é séria, ela vai ficar bilionária. Se a empresa é picareta, vai dar algum tipo de problema. Anote tudo, faça os relatórios, gere os documentos, porque esses engenheiros, eles não conseguiram comprovar que receberam esse tipo de ordem, a ordem veio verbal. Ela não veio por escrito. Ninguém é louco de fazer uma decisão dessa por escrito. Então hoje agora, ó, tem smartphone, você tem isso aqui tudo, pega esse tipo de informação. Porque é igual o que aconteceu também com a Vale. Poxa, esse negócio que aconteceu da Vale lá tanto em Brumadinho, como também aconteceu em Diamantino, aquilo ali não foi falta de falar, não foi falta de pedir, não foi falta de especificar. Os caras lá de cima crescem o olho de uma maneira, não sei como, né? Aí, os caras querendo bater meta em cima de meta aí, ó. Aquela barragem lá do Bento Rodrigues, a gente ouvia falar direto, os caras falando, ó, tem que dar manutenção, tem que dar manutenção. Não, vamos gastar dinheiro com isso, não. O preço do minério está baixo, a gente tem que dobrar a produção e garantir o faturamento. É isso aí que acontece. Pois é, entendeu? Então, igual eu tô falando, gente, vocês estão entre a cruz e a espada, né? Eu vivi isso e eu tô comentando o meu aspecto para vocês aqui. Vocês vão viver isso algum dia na vida de vocês. A recomendação que eu falo para vocês é o seguinte: gere documento a seu favor. Entendeu? Gere documento, gere provas que você tentou de todas as maneiras informar, você tentou exatamente esquematizar e que você não foi ouvido. Afinal de contas, você tem família, você tem que comprar a casa, você tem que pagar alimentos, o neném nasceu, a mulher está grávida, ou às vezes a mulher também, ela que é a provedora da casa, às vezes o marido perdeu o emprego, entendeu? O negócio da família aí está em primeiro lugar, cara. Mas acontece que você não pode deixar um erro de um cara acabar com sua carreira, não. Graças a Deus comigo não aconteceu esse trem, porque eu chiei mesmo, sabe? Mas aí você tem que gerar provas. Nossa, ó, isso aqui não tá certo. E o que tá acontecendo, né? Hoje já tá mais ou menos comprovado que os laudos lá da Vale foram comprados para aquelas empresas de perícia lá, tudo picareta. Vai sobrar para esses caras, entendeu? Aí os caras falam assim, eu lembro de uns depoimentos que aconteceu no negócio da Vale lá, tinha uma engenheira que falou assim, o que eu podia fazer? Né? Eu tenho família, aí você me mandar embora. Ela chegou chorando lá, e o engraçado é que essa conversa que eu tenho com vocês, eu já tive essa conversa várias vezes com outras turmas anteriores, e teve essa fala dessa engenheira, eu falei assim, gente, olha lá, é a mesma coisa, sabe? Isso é uma extorsão, isso é um ato indevido que acontece, mas você pode estar sujeito. Então o que você tem que fazer, você tem que se defender, tá? Entendeu? Você se defende, gera documentos a favor, aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tentei, não quiseram, tá? Imagina, por exemplo, a gente vai ter um trabalho que vai explicar um negócio de aviação. Imagina se na área de aviação existe uma porqueira dessa. Você tá doido, o avião cai e mata
gente, aqui já aconteceu esse caso lá na Natan, imagina, uma empresa pequena fazer um negócio desse. É loucura. Tá? Comentários aí, por favor. O caso foco é 100. Marcões, vamos ver até que ponto tá merda. Ai, ai. É só trocar o juros de contato. Ah, ok. Nem como contatar mais, gente? Como é que é? Outra coisa. Eu tô na linha aí, caiu? Como é que é? Tá tudo jóia aí? Tá tudo jóia, pessoal. Tá tudo tranquilo? Bem. Beleza. Então vamos continuar então. Então, continuando essa parte de pressão, a gente tem aqui também o erro que exige desses manômetros, tá? Então, ó, você tem manômetro 0,5%, meio, né? 3. Então, o manômetro, quando a gente fala manômetro meio, classe meio, né? Ele está querendo dizer que ele possui 0,5% de erro. Então, são manômetros com certeza mais caros do que exatamente o classe 3, né? Que possui 3% de erro. Então, gente, logicamente, não adianta você querer deixar tudo a melhor maneira possível, porque você gasta também dinheiro, tá? Então, por exemplo, assim, ó, um manômetro classe meio, vou chutar uns valores aqui, ele deve custar, por exemplo, tipo o dobro do 3. Ah, mas se você estiver só monitorando o ar comprimido de um compressor, você não precisa do meio, não. Você pode colocar o 3, que vai mexer na manutenção, só quer saber se tá mais ou menos dentro do valor. Ah, então tá legal, vamos embora. Porque senão a coisa fica meio complicada, né? A não ser que essa pressão ela possa gerar algum tipo de fator que você precisa de ter um sistema lá que precisa de valor menor. Mas numa utilização simples, igual eu falei, por exemplo, o ar comprimido, você pode comprar um 3 aí que resolve sem problema nenhum, tá? Bom, existem os manômetros... Ah, tá. Então, na parte do manômetro, tem um outro aspecto também muito importante que está acontecendo também, né? Porque quando eu fiz estágio de eletrônica na área de instrumentação, isso foi uma coisa muito legal, né? Porque eu tinha formado em eletrônica e eu fui mexer com instrumentação. Então eu tive que mexer com mecânica, eu achava assim, nossa, eu fiz eletrônica, eu tô mexendo com mecânica. Pô, mas foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E eu dava manutenção em manômetro, né? Isso foi lá no final da década de 80, né? Foi exatamente na empresa do Grupo Votorantim. Aí quando a gente tinha que pegar os manômetros do campo, e automaticamente desmontar, tá? E a gente colocava ele num sistema num calibrador, tá? Eu posso até comentar isso para vocês depois também. Aí nesse gráfico aqui, olha que gráfico interessante, né? Ele mostra o seguinte, quem já reparou que às vezes você olha o manômetro assim, parece que ele tá cheio d'água assim? Comenta aí, por favor, escreve aí. Parece que choveu e entrou água dentro dele lá. É glicerina, perfeitamente. Por que? Então, pergunta, pessoal, por que tem que colocar essa glicerina dentro do manômetro? Quem seria capaz de falar para mim aí? Pode abrir o áudio aí. Qual que é a necessidade da glicerina dentro do manômetro? Amortecer, estabilizar, suavizar o movimento. Perfeitamente, muito bem, parabéns aí. Então, gente, quando você compra um manômetro, o manômetro está sequinho. Pode ter sido o melhor manômetro que tem, ele pode ser um manômetro classe meio. Não tem problema nenhum, não. Aí o que acontece? Se você colocar ele no campo, uma semana são 168 horas, tá? Então, ele está com 100% de funcionalidade, é o que está mostrando aqui no final, aqui no início desse gráfico aqui, olha lá, em menos de 200 horas, ou seja, uma semana depois, praticamente devido a essa vibração que o pessoal colocou do amortecimento. O ponteiro vai vibrando lá, ele praticamente se detona, ele se autodestrói por funcionamento. Então, por isso que na parte de trás do manômetro, normalmente tem tipo uma rolinha aqui, né? Pelo menos que eu trabalhei, tinha uma rolinha. Você pega a glicerina e bombeia aqui e enche o manômetro de glicerina, né? Ele fica lá cheio lá, a glicerina é transparente, e a função é exatamente isso. À medida que a pressão estática
começa exatamente a ser lida aqui no bordon, seja ele espiral, seja ele do tipo C, seja ele do tipo helicoidal, que vai fazer esse ponteiro deslocar e vai sofrer um amortecimento menor, que foi o que o pessoal comentou aí, ó. Tá vendo? Absorver o impacto ponteiro para estabilizar, só aumento ponteiro. É exatamente isso. E aí você consegue, por essa brincadeira, aumentar o tempo de vida útil exatamente do manômetro, né? E que ele pode passar de 1000 horas, 2000 horas, X horas aí que acontece. Existe uma tendência meio maluca que vocês têm que tomar cuidado com futuros engenheiros e futuros gerentes que vai acontecer. São empresas que começam a querer fazer o serviço de terceirização de manômetro. Se alguém tiver algum caso aí, por favor, comente que seria importante isso aqui. O que existe? Existe empresa que fala assim, aqui, ó, não, a gente vai provar que o nosso custo de manutenção para tirar os manômetros do campo são empresas terceirizadas, tá, gente? Né? Nós temos um sistema aqui. Então, o que os caras propõem? Os caras vão na empresa, chega lá e fala assim, aqui, ó, não, a gente tem uma proposta aqui de terceirização da manutenção do manômetro, nós temos estudo, nós temos laboratório e tal. E aí, inicialmente, né, quando a empresa faz essa parceria com essa empresa terceirizada, ela aceita tal. As primeiras remessas, as primeiras manutenções são maravilhosas, né? É comprovado realmente, ainda mais quando tem engenheiro de produção na jogada. Aí que é comprovado mesmo, né? Comprova exatamente, verifica, nossa, realmente gerou uma economia, né? Porque você estava gastando um técnico experiente para ficar dando manutenção disso aqui, papapá, vale a pena, né? Só que depois dessa empresa, né, pelo menos assim, a que eu conheci mais ou menos lá, eles começam a avacalhar o serviço depois, lá para frente. Né? No início é aquela maravilha, comprova tudo, mas os caras ganham depois no serviço feito de qualquer maneira, tá? Para justamente não usar a glicerina correta, né? Para não dar um amortecimento correto, para gerar serviço. É mais ou menos aquela história engraçada do dentista, né? Tem um dentista lá, e estudou lá em Harvard, não sei aonde, tal lá, e ficou todo feliz, estudou, e aí de repente ele volta para a cidade, né, onde ele foi criado, a cidade anterior lá, onde o pai dele era dentista, era o dentista mais famoso que tinha exatamente na cidade, né, e aí fala, agora meu filho, você vai assumir, né, a clínica odontológica que eu tô aposentando, né, tal. Aí o menino falou assim, não, beleza, pai, eu vou continuar seu trabalho, o nome da nossa família, que etc, tal. Aí colocava lá, aí vem lá um cliente, que era um cliente que o pai dele cuidava, tal, certinho, aí ele vai lá, abre a boca do cara, você fala assim, meu Deus do céu, uai, tem um dente aqui que tá com uma fissura, não sei o que, de não sei o que. Poxa, por que meu pai não usou a ferramenta Y junto com a K que fez lá e consertou a situação? Não, meu pai fez só um curativo, que esse curativo vai dar problema daqui 2 meses, esse cara tem que ficar voltando. Aí o menino foi lá atrás do pai e falou assim, ó, pai, por que você fez isso com aquele cliente, etc e tal, tal. Aí o pai dele falou assim, ó, se eu não tivesse feito isso aqui, você não teria estudado em Harvard, não. Né? É absurdo um trem desse, você não teria estudado em Harvard. Aí, entendeu? Pra você verificar, a coisa é complicada. Comentários, por favor. Nenhum comentário, gente? Ah, o que é? Vocês estão cansados, com sono? Como é que é o negócio aí? É, exatamente. O povo está devagar. Tem só um comentário aí, já que você está pedindo. Meu pai trabalhou com os projetistas aí numa obra lá da Vale, e um dos caras falava uma coisa muito parecida com isso daí, né? Falava assim, tomara que essa obra aqui tudo dê errado, tudo. Ah, meu pai, por quê? Para nós ficar aqui muito tempo ganhando dinheiro, eles precisando de nós. Eu acho esse cara muito vagabundo. Não, é complicado demais. É complicado demais, bicho. É complicado. Esse cara vagabundo, o cara falou um negócio desse. Bicho. O Gustavo pergunta se a empresa não consegue conferir isso. Depende.
O Gustavo Henrique, a empresa não consegue conferir isso. Depende, o Gustavo. As coisas são tudo baseadas numa coisa chamada denúncia. Você tem que fazer a denúncia, né? Dependendo da denúncia, o negócio vai para frente, né? É complicado denúncia, né? Você se expor também, fazer uma denúncia, não é fácil não, tá? Isso aí é meio psicológico aí também. Mas vamos continuar então. Então, gente, continuando, nós temos aqui também, o manômetro duplo. Tá? Então, o manômetro duplo, na mesma estrutura, né, na mesma estrutura fechada do manômetro duplo, ele possui um manômetro, por exemplo, vermelho, né, com ponteiro vermelho, e outro com ponteiro preto. Então, existe uma resolução vermelha e existe uma resolução preta. Os manômetros são independentes entre si. O objetivo, né, da entrada de um do outro é para você não ficar gastando espaço, né, na forma de leitura. Então, você utiliza o mesmo manômetro para poder, a mesma estrutura de manômetro, com duas leituras diferentes, independentes, para poder fazer esse tipo de leitura. Isso é totalmente diferente do manômetro diferencial, tá? Aqui o manômetro diferencial é o de cima, eu mostrei o de baixo, né, que é o duplo. O diferencial não. Você tem um bordon fazendo uma espécie de um cabo de guerra com outro bordon. Então, um joga pressão, por exemplo, 10 PSI para um lado e o outro joga para 5. Se você tem 10% para um lado e 5% para o outro, o resultante seria assim. Então, um ponteiro marcaria 5 PSI. Então, ele faz uma maneira diferencial, tá? Como eu falei para vocês, pressão diferencial é bastante interessante nessa parte de vazão, tá? Então, às vezes, você pode olhar um manômetro com duas entradas, né? Um pode ser diferencial e o outro pode ser duplo, mas a aplicação dos dois são totalmente diferentes entre si, tá bom? Meu vizinho, vou ver aqui, o Jason quer falar um comentário aqui. O meu vizinho, acostumado a trabalhar em oficina de bar, começou a trabalhar na área de manutenção em empresas famosas de caminhões. Logo que me mediram, foi chamado a atenção, pois estava fazendo manutenção dos caminhões muito rápido e que a empresa ganhava nas garantias por hora de caminhão oficina, e ele teve que adentrar. É Jason ou Jason? É Jason, né? Eu acho que é Jason. Ô, Jason, eu acabei de falar aqui agora. Jason. É Jason, tudo bom, cara? Desculpa aí, eu peguei o Jason, porque eu tenho o meu gerente de banco, ele chama Jason, e é escrito exatamente igual do seu jeito ali, né? Sem problema, professor. Né? Aí o Gordon foi coisa, ele é um excelente gerente de banco, né? Eu falei assim, o Jason, não, meu nome não é Jason, meu nome é Jason. Eu falei, pô, não, tá bom. Então, mas, o Jason, sem comentários, né, cara? Gente, às vezes eu fico fazendo esses comentários aqui, gente. É porque a gente verifica nesse grupo aí, desse grupo são de 30 alunos, né? Hoje está com 24. Tem muita gente nova. E às vezes, assim, para entender a realidade da vida. Eu não estou falando que eu sou a favor disso, não, gente. Eu só estou falando para você tomar cuidado, né? Porque você tem que, além de liderar esse aqui, você vai se tornar um engenheiro federal, cara. Entendeu? Engenheiro federal, tá? Então você vai ser questionado, você vai ser invejado, você tem que mostrar postura, entendeu? A teoria é uma coisa, a prática é outra, exatamente. Então você tem que ter essa postura e sair e levar as coisas certinho, porque senão complica. Tá bom. Então vamos continuar aqui então. Nessa parte de novo, na parte do manômetro, né, às vezes os manômetros têm que encontrar determinadas pressões e essas pressões podem ser agressivas. Não é agressivas a nível de intensidade, não. É do material na qual ele está medindo. Por exemplo, imagine nesse caso aqui, ó. Tá vendo? Aqui você tem material, digamos que ele seja corrosivo à estrutura metálica do bordon. Então o bordon vai se autodestruir ao longo do tempo por corrosão, pela ação exatamente desse sistema. Então aí o pessoal usa uma coisa chamada pote de selagem. Tá vendo aqui? Então a pressão, ela encontra nessa superfície, aí ela gera uma pressão estática em cima dessa glicerina, né? Existe uma glicerina aqui dentro também, é diferente da glicerina de proteção dele, né? Normalmente pode usar uma glicerina aqui também, aqui, ó. Ela vai e atua e vai fazer o deslocamento do ponteiro sem haver exatamente o produto corrosivo passando por dentro
exatamente do bordon do manômetro. Tá beleza, gente? Por isso que serve o pote de selagem. Você pode usar também, tipo um sifão, né? Você enche o produto aqui, então o sifão aqui, né, ele tem uma aplicação bastante interessante, essa curvatura que foi feita aqui, que também ajuda a evitar isso também, para que não haja esse tipo de contaminação, tá? Bom, olha só, tudo que a gente viu agora nível de pressão, a gente verificou o bordon, porque o bordon, ele é uma pressão alta. Por que a pressão alta? Porque o bordon, ele é feito de uma estrutura metálica, né? Ele é feito de aço inoxidável, ele é feito de ferro, então ele suporta pressões muito altas. Mas quando você tem pressões menores, se você jogar ele no bordão de aço, o ponteiro nem excita, porque a pressão que foi aplicada lá não é capaz de fazer essa elasticidade desse tipo de material. Então a solução é você criar um outro tipo de manômetro, e esse manômetro chama-se diafragma. Então o manômetro diafragma, ele atua em pressões menores, bem menores que a pressão do bordon tipo C, espiral, que é metálico. Então isso acontece porque agora você vai colocar um elemento de borracha, né? Eu estou falando diafragma, né? Estou falando bem portuguesão aqui, ele é praticamente uma borracha, tá? E como é que a coisa funciona? Esse desenho aqui é bastante... Esse aqui é legal, depois eu volto lá para cima. Então, novamente, você vai aplicar aqui a pressão estática, tá? Então, essa pressão estática vai estar em cima dessa membrana aqui, ó, desse diafragma elástico aqui, ó. Então, existe uma haste na parte central e ela vai começar exatamente o seguinte, ó, quando a pressão for zero, isso aqui está totalmente retinho. Está totalmente retinho. Quando vem a pressão estática aqui, é como se fosse um balão. Ele começa a envergar aqui, ó, e dá uma pequena subida, né? E sobe um pouquinho. Então essa pressão sobe aqui, né, porque está vencendo a força elástica do diafragma, e essa haste aqui começa a deslocar o ponteiro, produzindo um movimento angular diretamente proporcional à pressão estática aplicada aqui na entrada, tá? Com o tempo, a utilização dessa membrana que ela tende a ficar meio ressecada, né? Dependente, o negócio vai esticando, né? É igual um balão, você sobe, vai, volta. Ele tende exatamente a perder essa forma elástica e às vezes ele rasga. É muito comum você ouvir como se fosse uma espécie de um apitozinho, né? Quem mexe com manutenção verifica claramente, o diafragma, ele deu um apitozinho, ó, dá uma... Por quê? Porque o ar que foi aplicado aqui, ele estourou esse diafragma, né, que virou uma espécie de um apito, você consegue perceber isso com certeza, tá? Queria fazer um comentário também, né, até voltando aqui na parte do manômetro aqui, como é que a gente pode fazer o sinal que está lá no campo e passar de controle eletronicamente? Alguém tem uma sugestão utilizando o manômetro aí, por favor? Repete a pergunta. Tá. O objetivo é o seguinte, uma das tendências que existe hoje é de você querer ler um valor de pressão que está lá no campo. Só que o seguinte, então... Oi, como é que é? Você quer ver a leitura e transformar isso para eletrônico, né? Isso, o Jason aí já colocou uma conversão de pressão para corrente. Então eu estou perguntando, Jason, como é que isso é feito? O áudio está ruim, por favor. Oi? Transdutor de pressão. Uhum. Colocar um potenciômetro ali no eixo ali. Ficou uma coisa bem mais basicão, né? Porque o André Couto colocou transdutor de pressão, né? Então, o André Couto, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Você sabe o que é um transdutor de pressão? Ou você fala assim, não, tem que usar um transdutor de pressão. Mas você sabe o princípio dele, como é que seria? Ele transforma uma grandeza física em um sinal 0 ou 1. Ele manda... Tá, mas como é que isso é feito, essa mágica? Aí eu não sei, não. Um dos objetivos do curso aqui, gente, é para vocês não chegar assim, como é que faz aquilo? É um sensor, é um transdutor. Não, aqui a gente tem que entender a conversão. Então, nesse videozinho que tem uma explicação até interessante, vou colocar ela aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. Então, tá mostrando como o metor diminuiu.
Ah lá, aqui está mostrando como é que você joga eletrônica. Os elementos passivos da eletroeletrônica, que é o resistor, capacitor e indutor, eles são utilizados, né, para sofrer deformações mecânicas ou interações mecânicas para variar uma diferença de potencial, variar uma corrente, né, mudar o seu estado desse componente. Então, nesse caso aqui, um indutor, né, o que é o indutor? O indutor é um rolamento, tá? Então, esse rolamento você vai colocar lá um material metálico lá dentro, tá? Esse núcleo lá, ele modifica a indutância, tá certo? Ó. Então, se por exemplo eu fizer uma estrutura tipo essa aqui, ó, então esse VU aqui, né, que nada mais, nada menos, é um voltímetro. Olha que coisa interessante. Depois eu vou fazer um comentário para isso aqui. É um voltímetro. Ele vai encontrar, sei lá, a tensão elétrica que vai acontecer ali. Então, olha só. Quando eu injeto o material dentro do bordon, olha lá, o núcleo ficou certinho. Na hora que aumenta mais a pressão, olha lá, ele abriu, ele tirou um pouquinho do núcleo lá dentro. Então, você modificou o valor dessa indutância. Tá vendo? À medida que você vai aumentando aqui, olha lá. Foi o que o rapaz falou do potenciômetro aí. É isso que eu queria ouvir, ó. Tá vendo? Você podia imaginar aqui uma resistência variável. Então, à medida que você vai aplicando uma pressão aqui, ele vai variando ou uma resistência, ou uma indutância, ou uma capacitância. Essa mudança desses componentes passivos, isso cai na eletrônica e surge o ponteiro, né, da medição do dispositivo. Você pode ver que aqui você tem uma leitura mecânica, mas esses fios aqui, ele pode percorrer uma determinada distância, que aí a gente verifica pelo elemento transmissor, né, porque se cai no transmissor, o transmissor vai lá e manda esse longe painel. Então, o que está acontecendo é isso, é uma variação desse componente passivo, tá? E automaticamente, tá vendo? E varia mais, ó, tá? Então, eu poderia imaginar aqui um capacitor também, ó, ele vai lá e puxa a placa do capacitor, então ele vai variar exatamente a capacitância. E isso que eu estou tentando falar para vocês. Eu vou falar aqui agora, está até gravado em vídeo, instrumentação é uma brincadeira, é uma mentira, digamos assim. Você não encontra a pressão. Tá vendo aqui, ó? Nesse dispositivo está mostrando claramente. Você não encontrou a pressão. Você encontrou uma tensão elétrica que foi variado por um elemento sensor, que agora você pode chamar de transdutor, mas na verdade agora você vai nomear o nome do cara, né? E essa variação representa eletricamente, eletronicamente, o componente da variável física, tá? Então, olha só, quando eu quero achar a pressão estática aqui, o bordão aqui não encontrou a pressão estática, ele encontrou uma deformação, de acordo com a lei de Hooke, de uma força proporcional a essa pressão e indicou ele mecanicamente. Essa deformação que você produziu aqui na indutância, na capacitância, na resistência, vai gerar uma tensão elétrica diretamente proporcional que vai te dar para você o valor eletrônico da pressão. Tá legal? Aqui no caso do diafragma, é a mesma coisa. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um diafragma lá, ele estava estático aqui, apliquei a pressão estática, ele envergou, né? A haste passou aqui na parte central, mecanicamente, ó, tem uns dentezinhos de engrenagem aqui, ó, o ponteiro foi lá, marcou para cima e para baixo. Eu pego a mesma estrutura e coloco ela agora da maneira seguinte, ó, eu tenho um núcleo de ferrite dentro dessa bobina aqui, então à medida que eu aplico a pressão aqui, ele vai variar esse núcleo de ferrite dentro dessa indutância. Se variar a indutância, vai variar a impedância. Se vai variar a impedância, vai variar a tensão elétrica em cima do voltímetro lá. Vocês não precisam saber, acho que eletronicamente isso aqui não. Para vocês entenderem que você variou uma variável de um componente passivo elétrico, isso vai te dar para você um outro tipo de leitura aí, ó, ao circuito ou manda para o painel. É assim que as coisas funcionam. Tá? Você automaticamente acha um comportamento da variável física para ela ter um comportamento elétrico. Comentários, por favor, vamos ir para frente aí.
Never? Ai. Never? Legal, isso, tá bom. Então, é o que eu tô falando. Um dos objetivos é você chegar e falar assim, tem um sensor, tem um transdutor. Não, agora você vai falar assim, opa, eu tenho uma placa de orifício ali. Né? Eu tenho um termopar ali, vocês vão aprender isso, a gente vai chegar lá, vai dar tudo certinho. Pelo menos assim, instrumentação, gente, é uma coisa grande demais. O que eu devo passar para vocês aqui deve ser uns 10, olha lá, 20% das variações que existem. Mas você saindo daqui agora, você vai chegar e falar assim, tá, coisa feita mais ou menos daquele jeito ali. Vamos ver agora o manômetro Foley, aí a gente termina a aula, e semana que vem a gente continua com a parte eletrônica disso aqui, que eu acho que fica melhor, tá? Então, o Foley, ele atinge pressões diferentes do caso exatamente da parte de membrana, né? E o que eu tenho aqui lembra um pouco, mais ou menos, um acordeon, tem um nome de Foley mesmo, né? Então, o que acontece? Essa parte fixa aqui, essa mola aqui está comprimindo o Foley. Existe uma haste que passa aqui por dentro dessa mola aqui, que faz exatamente o ponteiro ficar zerado, tá? Quando vem a pressão estática aqui dentro, esse Foley infla, e à medida que vai inflando, ele vai vencendo a força da mola. Tá vendo, gente? A atuação totalmente elástica, totalmente lei de Hooke. Tá vendo que legal? E aí, ele vencendo essa mola aqui, ele vai ter exatamente a mesma componente de força que foi aplicada aqui, né? Logicamente, a pressão pela área aqui, você tem exatamente na parte do Foley, e aí você vai comprimir um pouco essa mola. Como a haste está aqui dentro, aqui, ó, o ponteiro vai lá e varia. Esse ponteiro variando aqui, você consegue fazer uma leitura física de um comportamento de pressão. Você não achou a pressão, você achou foi uma força aplicada à mola, que ela tem um comportamento da pressão aplicada, da pressão estática aplicada. E aí, gente, você poderia imaginar também a eletrônica nisso aqui, tá? O rapaz que falou potenciômetro, o que é potenciômetro? O potenciômetro é uma resistência variável, tá? Imagina, para quem já teve filho aí, lembra daquele controlador de luminosidade do quarto, que é o dimmer, né? Que chama dimmer. Então, o pessoal às vezes pegava o dimmer lá, subia, descia exatamente aquele cursor que está subindo e descendo lá, é um potenciômetro, tá? Que é uma resistência variável. Então, imagina um sistema que você pudesse colocar tipo um potenciômetro aqui, e aquele cursor era mudado, né? Ele exatamente sofria aquela ação de mudança do cursor pela pressão estática aplicada aqui. É a mesma coisa. Tá certo? É o mesmo tipo de comportamento. Tá? Então, você tem ali, tipo assim, no caso do dimmer, uma variação de luminosidade, porque você tem exatamente a ação humana ali. Coloca exatamente a ação do movimento do ponteiro, por exemplo, numa parcela resistiva. Ou você poderia aproveitar esse ponto da haste aqui, ele chegar lá nas placas de um capacitor, ele vai lá e aproxima e afasta a placa. Ele aproximando e afastando a placa, ele vai variar a capacitância. Então, na verdade, você não achou a pressão. Você achou foi uma variação de capacitância diretamente proporcional que vai jogar num circuito eletrônico, que vai te dar uma tensão elétrica, que vai apresentar o valor de PSI. Então, você não achou a pressão. Você achou foi uma capacitância. Tá? Então, isso que é instrumentação. Tá? E a mesma coisa, eu também podia colocar aqui, o mesmo princípio que eu fiz aqui em cima, ó. Tá vendo? Eu tenho um núcleo de ferrite, né? Essa haste que está introduzindo, né, mais ferrite, menos ferrite, né, nesse núcleo desse indutor, variando a indutância. Variou a indutância, variou a impedância. Variou a impedância, vai variar a tensão elétrica. E aí você resolve o negócio lá para frente. Mas você não achou a pressão. Você achou foi que uma variação de indutância diretamente proporcional à pressão. Beleza, gente? Tranquilo aí? Esse cápsula que você pode esquecer, tá? Tudo certinho. Tranquilo aí? Como é que é? Joia. Eu acho melhor, já chegamos às 22h41, obrigado, né? Falta um pouquinho para terminar essa parte de pressão aqui, a gente continua semana que vem sem problema. Alguma dúvida, gente? Alguma sugestão? Tal? Eu acredito que ficou resolvido o negócio dos grupos aí. Vamos fechar também o negócio dos grupos depois também, né? Então tá, gente. Obrigado, então, tudo certinho.
E até semana que vem, então, gente. Abração pra vocês. Quer falar alguma coisa, Cleves? Não? Tranquilo? Tá jóia. Então tá bom, gente. Sucesso pra vocês. Não, o negócio do trabalho vai ser orientado. Eu vou passar para vocês o documento. Pode ficar tranquilo, tá? Certinho. Então fechou, pessoal. Obrigado, boa noite. Ô, beleza, você também. Fica com Deus.